Gostaria de chamar sua atenção para o componente Countries. Eu estou inspecionando esse componente utilizando o Vue DevTools, e se você não conhece, ele é uma extensão para o Chrome DevTools e que lhe permite fazer diversas ações para inspecionar o que está dentro do seu componente. É uma ferramenta essencial para quem desenvolve com Vue.js. Então eu estou ali com o componente Countries selecionado e não existe nenhum state. Veja no painel do lado direito que não existe nenhum state nesse componente. O que é o state de um componente? Vamos lá, eu venho aqui em Charts, Countries, e aí eu vou colocar aqui um método chamado Data que vai retornar um objeto. Aí, só por exemplo, eu vou criar um title. E aí agora eu tenho um state local com uma propriedade chamada title que está vazia. Legal isso, né? Então veja, como eu posso interagir, o Vue DevTools ele me permite interagir com o componente de forma programática através do console. Então eu vou aqui aproveitar e limpar o console. Repare que eu tenho ali $VM0. É através desta variável que eu consigo acessar o Vue Component. Então, por exemplo, title eu posso dizer que é olá. E aí veja que ele foi modificado dentro do meu componente. Isso pode ser muito útil para que você faça alguns testes sem precisar perder muito tempo, tá legal? Então veja, tendo mostrado o state local, eu gostaria agora de trazer o que está no state geral da aplicação, no state central, as informações, aquela lista que foi carregada ali. Como é que eu faço isso? Dentro de uma computed property. Então, computed, ela vai ser igual ao quê? Eu vou utilizar aqui um helper do próprio Vuex. Chamado map state. O que ele faz? Ele retorna o state completo ou partes dele para dentro de uma computed property. Então vai ser igual a map state, é um método, e aí eu passo como configuração exatamente o que eu quero. Eu passo um objeto de métodos que são getters. Então eu quero a lista. Aqui eu tenho acesso ao state e aí eu vou dizer para ele retornar state list. Então, este método aqui, ele estará disponível neste momento no escopo do meu componente como uma computed property. Atualizado. Veja, agora eu tenho ali a lista que está vindo direto de Vuex. Legal isso, né? Super simples. Tá bom. Então agora, tendo a lista, eu vou começar a preparar o meu componente para que a fonte de dados para o gráfico seja calculada, pois esse cálculo eu tenho que fazer na mão. Então, eu preciso aqui de métodos. Quais são eles? Primeiro, data source e setup. Sendo que data source será utilizado para ler a lista e calcular a fonte de dados do gráfico. Já o setup, ele será utilizado para fazer o setup, né? Montar o gráfico e exibi-lo na tela. Uma observação importante é que este método só poderá ser chamado quando a fonte de dados estiver pronta. Ou seja, ele só é chamado ao final de data source. Tá? Eu vou deixar comentado aqui por enquanto. E aí, eu vou começar com quem? Com o data source. Ok. Então, este método ele precisa ser chamado. Mas em qual momento eu gostaria que esse método fosse chamado? Quando que eu preciso de uma nova fonte de dados? Esse tipo de pergunta, um desenvolvedor front-end, ele se faz o tempo todo. Por quê? A modificação nos dados ela pode vir de uma ação do usuário, quando ele clica no botão, quando ele submete um form, quando ele preenche um campo, ou ela pode ser automática quando alguma coisa acontece. Então, eu quero que esse data source seja calculado quando
o componente for montado e mostrado na tela? Sim, seria o meu primeiro impulso fazer isso. Mas como esse gráfico ele é uma coisa viva, eu quero que esse data source, esse método, seja executado toda vez que a lista for modificada. Porque mais para frente, nessa mesma série, eu vou filtrar essa lista e eu quero que a ação seja refletida imediatamente no data source. Então eu vou colocar aqui um watch em quem? Na lista. Então toda vez que a lista for modificada, este método será executado e aí eu vou chamar o data source. Beleza? Só para saber se está funcionando, eu vou colocar aqui um console qualquer coisa. Muito bem. Voltarei no browser, console, atualizar qualquer coisa, tá? Porque a lista foi inicialmente setada, aquele watcher foi executado e aí o setup foi feito. Muito bem. Então, tendo preparado o terreno para o cálculo do data source, eu preciso saber, primeiro, o que o gráfico que eu quero exibir na tela espera como estrutura de dados. Cada gráfico dentro de HighCharts espera uma estrutura diferente. E eu preciso, segundo, escolher o gráfico. Então está na hora da gente ir até o site highcharts.com e dar uma olhada nos demos. Legal. Então, para este primeiro gráfico, eu gostaria que ele fosse de barras. Não, colunas. Aqui. Este daqui. Então, eu vou até ele e aí todos os exemplos têm um link para um Fiddle, onde eu tenho acesso a tudo o que foi utilizado para montar este gráfico. E aí eu estou interessado nesta parte de JavaScript. Tá? Isso aqui é exatamente o que será colocado dentro daquele método setup. Mas não estou interessado nisso no momento. Eu estou interessado na estrutura de dados. Então, aqui está ela. Tá? Eu tenho categorias, que são os países, e é o que será mostrado aqui. Tá? E aí, mais para baixo, os valores que vão compor isso daqui. O meu gráfico terá apenas uma barra. Tá? Aqui existem 4 séries diferentes, uma Tóquio, New York, London, Berlim. Não, será uma única série chamada Countries. Tá? E aí aqui nas categorias eu tenho quais são os países. Legal? Então, vamos lá. Eu vou começar a criar a fonte de dados para eu chegar neste objetivo. Mas isso no próximo vídeo.